Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Franklin Mangueira e no vídeo de hoje nós vamos estudar a primeira epístola de João no capítulo 5. Agora chegamos ao último capítulo da primeira carta de João. Creio que você aprendeu com as outras cartas que nós acabamos de estudar. Então, se você caiu de paraquedas aqui neste canal, é importante com que você acompanhe os primeiros vídeos. Acompanhe lá os primeiros vídeos na primeira carta de João, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. Para que agora você estude com a gente o último capítulo desta carta. Mas antes de começarmos os nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele like abençoado que só você sabe dar. Também não se esqueça de apertar no sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo, você será alertado acerca do vídeo que eu lancei. Também não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, meus queridos. É muito importante com que você compartilhe os nossos vídeos. Para quê? Para que o nosso vídeo venha atingir uma camada maior de pessoas. E assim possamos levar a palavra de Deus para todo mundo. Então, antes de começarmos os nossos estudos, é importante com que aprendamos acerca da contextualização. É muito importante com que você se situe para saber o que estava acontecendo naquela época. João, naquela época, ele estava enfrentando alguns problemas que estavam acontecendo na igreja. Alguns homens dissimulados, eles agora entraram na igreja para poder aprender todos os costumes cristãos, para que depois eles viessem ali e retirassem aqueles irmãos que estavam na igreja. Para quê? Para que esses irmãos agora seguissem a eles. Esses falsos mestres eram chamados de gnósticos, ou seja, eles estavam trazendo agora um conhecimento estranho para a igreja, onde eles diziam que Jesus não veio em carne. Eles diziam que Jesus era um holograma, era um fantasma, era uma aparição que veio à Terra não como homem, não em carne e osso, mas agora ele veio como uma aparição, como um fantasma, como um avatar. Então João escreve esta carta para combater esses falsos ensinos que estavam adentrando na igreja. Os gnósticos estavam enganando o povo, dizendo que eles tinham conhecimento maior do que os apóstolos, maior que os outros, e portanto esse conhecimento era um conhecimento extraordinário e que agora os cristãos deveriam seguir a eles. E eles vinham com ensinos errados, falando que eles eram os Messias escolhidos por Deus e, portanto, os cristãos deveriam seguir a eles. Então agora, João luta veementemente com relação a todos esses falsos ensinos e, portanto, ele faz esta carta. Então, depois dessa panorâmica, vamos nos situar mais dentro da carta. Vamos agora passar para o estudo propriamente dito. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos estudos? Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao Pai, ama também ao que dele foi gerado. Nesse primeiro versículo, João está falando que não há como obter a vida eterna sem crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também mostra que aquele que crê é aquele que tem uma fé contínua, ou seja, a crença que salva não é uma manifestação intelectual, mas uma dedicação sincera e permanente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele fala todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, ele está falando do novo nascimento. Porque quando você nasce de novo, essa fé agora, ela se torna totalmente contínua. Ou seja, os filhos de Deus manifestarão a realidade do novo nascimento a continuarem crendo que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador. E quando ele fala na parte B, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado, ele mostra que o cristão ele não apenas crê, mas ele ama tanto o Pai quanto aos seus irmãos. Versículo 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Já no versículo 2, João está falando o seguinte: quem ama ao seu próximo, ama ao Criador.
E se você ama o Criador, você é alguém que obedece todos os mandamentos. Observe que os mandamentos, que são aqueles que amarás ao Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e assim vai. E depois ele fala, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes são os verdadeiros mandamentos do Senhor. E João, ele mostra a entrelação entre fé, amor e obediência. Esses três existem mutuamente de forma dinâmica, pois assim como a prova genuína do amor é a obediência, a prova genuína da fé é o amor. E já quando ele usa o termo, a palavra praticarmos, ele está falando de uma prática constante desse amor e de obediência constante. João ele é bem enfático com relação à questão do amor. Eu sempre tenho falado acerca disso em todos os meus vídeos, que o verdadeiro cristão é aquele que ama. Se você quer fazer a obra do Senhor, então ame. Se você quer obedecer à Bíblia, então ame. Por quê? Porque o amor cada dia mais está se esvaindo. O amor está ficando escasso na vida de todas as pessoas. Porque a vida nos leva à busca de tantas outras coisas e, em primeiro lugar, o reino de Deus, que deveria ser buscado, nós estamos deixando ele em último lugar. Por isso, se você quer servir a Deus, se você quer ser uma pessoa obediente, tá aí, tá escrito, tá muito estampado em nossos rostos, que amando a Deus, você está realmente obedecendo aos seus mandamentos. Então, se você quer fazer a obra do Senhor de forma sincera, a carta de João está nos ensinando. Se você quer servir a Deus, então cumpra os mandamentos dele. E esse mandamento do Senhor é com que você ame ao seu irmão. Versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, o que João está falando é que amar ao próximo não é difícil. E obedecer à Bíblia é simples. E a fórmula para isso é: ame ao seu irmão. Também, nesse versículo, João faz alusão às leis judaicas, que eram penosas, que eram muito difíceis de se cumprir. Então, ele faz alusão totalmente a isso. Por isso que ele fala que, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É por isso que Jesus fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem ama já venceu este mundo. E todos aqueles que confiam no Salvador Jesus Cristo também vencerão o mundo. Você lembra quando nós estudamos acerca do mundo? Que o mundo não são as pessoas, que o mundo não é o mundo que nós vemos, mas que o mundo é o sistema, é o ego, é o mal que habita dentro de nós? Esse é o mundo que João disse que venceríamos. E venceríamos com a nossa fé. E essa fé nada mais é do que a dedicação de uma vida totalmente entregue ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você reparou que João dá ênfase de novo a este versículo? O versículo 4 e 5 são muito parecidos, mostrando nitidamente que quem vence o mundo são aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele não é aquela pessoa que busca os bens materiais, que busca agora a matéria, que busca o ter, o ser e o poder. Mas ele é alguém que busca o imaterial, ou seja, o amor. É algo que você não pode ver, mas é algo que você pode praticar. Assim também como nossa salvação. Você não pode vê-la, mas ainda assim estaremos com Cristo lá na glória, quando assim Ele nos chamar. Então, meus irmãos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupe com as outras coisas, porque ele disse, vos serão acrescentadas. Versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo.
não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, Jesus Cristo começou sua missão na água e terminou no sangue. Ou seja, ele está se referindo ao batismo, quando ele usa a expressão água, e ao sangue, ele está se referindo à sua morte. Jesus precisou fazer tudo isso. Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio para nos livrar de todos os pecados e nos livrar das maldições das leis. Então, ele precisou cumprir toda a lei, e ele cumpriu toda a lei à risca para que a minha dívida e a sua dívida fosse paga. Porém, uma coisa é importante salientar, que o tema dessa sessão é sobre o testemunho. Essa passagem refere-se ao testemunho de Deus e do Espírito ao mundo acerca da grande verdade da divindade de Jesus Cristo. Ou seja, João está confirmando e afirmando que Jesus Cristo é o Cristo. E agora João não fala mais do seu testemunho apostólico, mas agora ele fala do testemunho do Espírito, porque esse não pode mentir. Ou seja, o seu testemunho é seguro. Versículos 7 a 3, que dão testemunho. A lei do Antigo Testamento requeria o testemunho de 2 ou 3 pessoas para comprovar a veracidade de uma questão particular. É por isso que quando vamos aos tribunais, é exigido que levemos testemunhas. Para quê? Para que elas confirmem a veracidade do nosso testemunho. Versículo 8. O Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. Há muitas controvérsias acerca dessa passagem, porque essa passagem está ausente em todos os manuscritos gregos. Ou seja, essa passagem ela não foi aceita nos manuscritos mais antigos que existem. Nós chamamos esses acréscimos de interpolações. É quando existem acréscimos na Bíblia. E pasmem, existem alguns acréscimos na Bíblia. Porém, esses acréscimos, eles não tiram a veracidade, a força, o testemunho, a inerrância da Bíblia. É bem provável com que esse versículo tenha sido acrescentado muito mais tarde, depois da escrita desta carta. Agora entendam, irmãos, eu não estou querendo dizer que a Bíblia ela é falsa. Porém, como teólogo que sou, eu preciso lhe mostrar todas as vertentes da Bíblia. E quando eu lhe falo acerca disso, eu estou falando não apenas de mim, mas se você fizer uma pesquisa profunda, você vai observar que os grandes estudiosos, os grandes teólogos, aqueles historiadores, eles próprios dizem que esse versículo ele é uma interpolação, porque ele não existe nos manuscritos gregos. Então eu não posso chegar aqui e lhe falar acerca de algo que não existe, porém que infelizmente está acrescentado na Bíblia. Agora estude mais e você verá que o que eu estou falando é a plena verdade, porque o meu compromisso é com a verdade. E parece ser que esse acréscimo ele foi colocado ali para dar consistência ao trinitarismo. Porém, quem está falando isso não é o pastor Franklin, mas se você for observar, muitas e muitas enciclopédias, até mesmo a sua Bíblia, ela vai estar lá, entre parênteses, dizendo que essa passagem ela não é aceita nos manuscritos mais antigos. Então, meus queridos, vamos parar nesse versículo e vamos continuar nos próximos vídeos. Mas antes de ir para o próximo vídeo, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de apertar no sininho. Então, que Deus abençoe, vamos para os próximos vídeos!